Hoje a gente vai falar de Absolute, não somente dos quadros ou das transmissões, dos freios, mas do conjunto como um todo. A gente vai falar da marca. E não, eu não vou te indicar o modelo A ou o modelo B, nem criticar nenhuma montagem, enfim. A gente vai trazer hoje no vídeo aqui, na verdade, eu vou te mostrar alguns parâmetros, umas considerações que vale a pena tu levar em conta quando tu for optar por uma bicicleta de entrada, uma mountain bike mais básica, bicicletas que ficam abaixo dos R$ 5.000, onde entram bastante opções da Absolute. Então, para a gente ver essas considerações e eu te ajudar a sempre escolher a melhor opção possível, pagar o preço justo e etc., independente de qual marca, bora pro vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Júnior Quadros e antes da gente ir para essas considerações que eu dividi em 5 partes, eu quero te pedir, claro, para te inscrever, porque esse vídeo não tem patrocínio algum, a não ser a tua inscrição, o teu like, o teu comentário. Deixa aqui embaixo já se tu tem alguma experiência com qualquer componente da Absolute, seja um simples guidon, um freio, transmissão, até mesmo a bicicleta inteira. A gente tem visto bastante bicicletas com quadro, suspensão, todos ali os componentes de guidon e mesa, que a gente chama de cockpit, aros, cubos, enfim. A Absolute ela tá investindo bastante em componentes mais de entrada com uma qualidade ok. O problema não é isso. A qualidade da Absolute, de modo geral, seja nos quadros, como eu disse, na suspensão, os aros, enfim, são boas, são bons componentes. O problema é quando o preço pedido por isso começa a aumentar muito. Então a gente vê que a oferta e demanda tem sido sim um problema, não somente em bicicletas da Sense, da Soul, da OG, nessas grandes marcas nacionais e também importadas, mas também em algumas marcas novas. Não que a Absolute seja nova, a gente vê a Absolute já há bastante tempo, mas do jeito que ela está forte no mercado, começou agora. Então sim, a oferta e procura tem também impactado no preço destas marcas. Quando eu digo destas marcas, eu me refiro a Absolute, Rava, First, Eleven e essas outras marcas um pouco menos rebuscadas, digamos assim. Agora eu vou pedir para ti seguir a gente também no @bikemundo.jr, de vez em quando eu posto alguma coisa interessante lá que não vem aqui pro canal, então vale a pena tu seguir também para conversar comigo, enfim, para ficar acompanhando ainda mais coisas aqui do Bike Mundo. E agora sim, vamos à primeira e talvez mais importante consideração, que é o fator preço. Bom, a gente sabe que a Absolute, como eu disse, é uma marca especializada em entrada. Aí tu pode me perguntar, tá, Júnior, mas é aquele quadro de carbono? Calma que a gente vai falar dele lá na frente. Vamos primeiro pelo preço. A gente vê bicicletas, seja lá, por exemplo, OG 7.0. Eu vi agora para gravar esse vídeo, tá custando R$ 3.990. Sense Fan Evo, que daí tem o pé de vela integrado, R$ 4.290. SL 329 Alívio, nem existe mais no site da Soul porque está indisponível. A Audax ADX100 também está mais de R$ 4.000. Então a gente vê que bicicletas com transmissão Alívio, que é a transmissão mais premium que a Shimano tem, fica a partir de R$ 4.000. Uma transmissão de 27 velocidades ou 18 velocidades Absolute, ela custa mais ou menos R$ 1.000 a menos que uma transmissão Alívio. Ou seja, isolando o grupo Alívio e o grupo Absolute concorrente direto, a gente tem uma diferença de R$ 1.000 no preço. Logo, dá pra gente subentender que uma Absolute, seja Nero ou Wild, até mesmo porque o quadro é praticamente a mesma coisa. A diferença é que o Wild tem a geometria um pouco mais agressiva e tem o cabeamento parcialmente interno, enquanto o Nero tem a geometria convencional e o cabeamento é todo externo. O restante é praticamente o mesmo quadro. Tanto é verdade isso que o preço dos quadros são quase o mesmo. Ambos ficam em torno de R$ 500. Tudo isso eu estou tomando por base preço de Mercado Livre, Amazon, enfim, de lugares onde tende a oferecer um preço menor, beleza? Então, se o preço do quadro é o mesmo, a gente pode considerar que um quadro Absolute Nero ou Wild está a nível de um OG 7.0, talvez um pouquinho mais baixo,
tá a nível de um Sense Fan, seja Comp ou Evo, porque nenhum deles tem cabeamento interno, nem é tapered. Aí a gente já entra no Audax, que é Boost e tapered, então a gente deixa de fora, mas vamos se concentrar nessa comparação mais superficial entre Absolute, OG e Sense, que querendo ou não, são as marcas ainda mais dominantes no mercado nacional. A gente tem do lado da OG a 7.0 que não é Boost, não é tapered e, se não me engano, tem o cabeamento parcialmente interno, mas pode ser que seja totalmente externo também. Isso do cabeamento, bem sinceramente, não faz a menor diferença. O quadro da Sense, ele também não é tapered e também não é Boost. Aí a gente tem a geometria convencional da OG, que seria concorrente ao Nero, e tem a geometria Race da Sense, que seria concorrente da Wild. Ambos os valores são muito parecidos. O que faz a Sense ser mais cara é o pé de vela integrado e a suspensão melhor. Então vamos parar para analisar agora uma Nero com alívio. Se a OG custa 4 mil, uma Nero com alívio tem que ser pelo menos uns 15% mais barata, ou seja, uns R$ 3.500. Se ela tiver mais que isso, uns 3.800, aí faz mais sentido a OG, por causa da segurança de comprar uma marca mais premium, né? Lembrando que a OG também é da Exapa, assim como a Absolute. Então, quando tu vai comprar uma Absolute, presta atenção nas concorrentes diretas dela. Agora, por outro lado, olha como faz sentido. Se tu for comprar uma OG 7.0 que custa R$ 4.000, tu pode comprar um Absolute Nero ou Wild 12 velocidades da própria Absolute, a transmissão de 12 velocidades, que custa R$ 4.000. Então, com o mesmo valor, tu pega uma bicicleta que ao invés de ter 18 velocidades com câmbio dianteiro, tu pega já com 12, sem câmbio dianteiro e pé de vela integrado, assim como na Sense Fan Evo. Viu como ainda assim custa R$300 a menos do que a Sense Fan Evo, e tu vê como ela tem um ganho, digamos assim, em componente, porque tu sai de 9 velocidades atrás e vai para 12. Claro que é tudo Absolute, mas então o que eu quero frisar aqui é, se tu pega uma bicicleta exatamente igual, vamos lá, frame T200, embora, né, a OG possa vir com freio Absolute, que é o mesmo que vem nas Absolute. Vamos lá, frame T200, grupo alívio, suspensão genérica, lembrando, claro, que a OG usa suspensão Zoom, que é ruim. Então vamos colocar no lugar da suspensão genérica uma suspensão Absolute com trava, a mola e óleo, né, que custa na faixa de uns R$250. Aí o grupo alívio, como eu disse, e rodas Absolute. Essa bicicleta da Absolute tem que custar uns R$3.500 no máximo, então uns 15% mais barato do que a concorrente direta, que seria a OG 7.0. Se for a Wild, aí entra um pé de vela integrado e ela deve ficar na faixa de uns R$3.800. Se ela chegar a R$4.000, a Sense pode fazer mais sentido. Lembrando que apesar dos quadros Absolute serem realmente de entrada, assim como o da Sense, tem muito menos queixa de quebra desses quadros do que a gente tem visto nos quadros de alumínio da Sense. Então, apesar da Sense ser uma marca mais robusta, né, uma marca de maior grife, vamos colocar assim, de mais imponência, a Absolute tem tido uma margem de aproveitamento razoavelmente maior. Claro que deve existir muito mais Sense de alumínio no mercado do que Absolute hoje em dia, mas de qualquer forma a gente vê muito pouca queixa de quadro Absolute quebrando. Então o preço tá sanado. O nosso segundo ponto aqui são os componentes. Componente, quando eu digo, eu me refiro a selim, guidon, mesa, canote, pé de vela, cubo, aro, enfim. Todos os componentes da Absolute, inclusive quadro e suspensão, como já dito anteriormente, são de entrada. O que significa isso? Como eu disse antes, não podem passar de R$5.000. Por isso, de novo, que a gente vê um Absolute com quadro, suspensão, guidon, garfo, garfo é a suspensão, né? Mesa, canote, aro, tudo isso, cubo, e o grupo não passa de R$4.000, sendo de 12 velocidades. Um grupo de 12 velocidades da Absolute, compatível com um Deore, que é o mais barato hoje em dia de 12 velocidades da Shimano, fica ali também mais de R$1.000 mais barato. Então tudo isso impacta bastante. O grupo mais top da Absolute, que é o 12 velocidades, ele é a nível de um alívio da Shimano, tanto que o valor é muito parecido. Então vamos colocar assim, todo mundo sabe aqui que o alívio é o grupo de entrada melhor que tem. Logo, se o grupo alívio é o de entrada melhor que tem, quando tu vê uma bicicleta equipada com Absolute 12V, tu sabe que ela é a de entrada melhor que tem. Inclusive a gente já testou aqui uma bicicleta cedida lá pela Bike Point, né, com essas configurações toda Absolute, freio, grupo, quadro, garfo, tudo Absolute,
nesse valor de R$ 4.000 e viu que para trilha ela não atende muito bem, mas para estradão, para pedais mais longos, para trilha leve, que é o foco de bicicletas de entrada, ela é sim uma excelente opção. Uma bicicleta razoavelmente pesada e tudo mais, mas lembrando que a Oge 7.0, a Sense Fan também não são bicicletas nem um pouco leve, todas elas passam de 14 kg. Então a gente sempre fica nessa casa de mais ou menos R$ 4.000 de limite, né? Com esse peso um pouco acima, com uma suspensão que não é tão boa assim, com um grupo que atende bem, dadas as limitações dele, um quadro que não vai ser tão top para te fazer o upgrade, mas que de novo vai atender muito bem para esse ciclismo de entrada. Então os componentes que são mais sólidos, eles sempre vão apresentar uma boa qualidade. Quando eu digo sólido, eu me refiro a que não tenha nenhum sistema de funcionamento. Então sólido, tu exclui transmissão e exclui suspensão. Exclui o cubo também, porque tem rolamento lá dentro e tal. Tu se remete a aro, guidon, mesa, canote, selim, quadro. Todos esses componentes, geralmente, vamos botar 90% das vezes, apresentam um bom custo-benefício. Então, sim, os componentes da Absolute são bem interessantes. Se tu tem uma bicicleta de entrada de qualquer marca, quer trocar o guidon, quer trocar a mesa, quer trocar o banco, quer trocar o selim, né? Quer trocar o pé de vela, um Absolute pode ser uma boa opção para ti. O pé de vela, alguns reclamam um pouquinho ali de o parafuso dele de fixação ser de plástico e tal, mas lembrando, ele mesmo sendo integrado, não é desenvolvido para trilha, é para estrada. E na estrada vai ser mais difícil de dar problema. Então sim, vale a pena tu dar uma pesquisada nesses componentes da Absolute se tu estiver precisando trocar algum componente já existente da tua bicicleta, independente da marca que ela tenha. Já a suspensão, para encerrar essa questão de componentes, a gente vai deixar freio e transmissão para um outro tópico, né? A suspensão, a gente tem, como eu disse, uma suspensão boa de entrada na faixa de R$ 250, que funciona a mola e óleo e tem trava já, algumas até remota. Então é uma trava que funciona bem, a suspensão até que fica rígida, a suspensão ela tem um pouco de folga, não é tão macia, não tem uma leitura tão boa de terreno, então para uma trilha pesada não vai funcionar bem. Mas, de novo, não é o foco é uma suspensão para bicicleta de entrada, então tu vai fazer pedal mais longo, pedal mais de passeio, tu vai andar em estradão, tu vai exigir menos da suspensão, tu vai precisar que ela tenha uma leitura de terreno realmente um pouco mais baixa. Sendo assim, ela atende bem e como custa menos de R$ 300 é uma ótima opção. Lembrando que entre, por exemplo, a suspensão da Oge, que é uma Zoom, e a Absolute, eu testei as duas e a Absolute é sim melhor. Agora, entre a Blaze da Fanevo e a Absolute, aí a Blaze é melhor sim em durabilidade, em resistência, etc. Até mesmo em leitura de terreno. Aí a gente entra numa questão que são as suspensões a ar da Absolute. Tem a Prime SL e a Prime EX. A EX é Boost, a SL não, e tem 120mm de curso, né? Ambos esses modelos, né, os dois, tanto a SL quanto a EX, também não são desenvolvidos para trilha. A SL tem muito menos ajuste fino do que a EX, mas ainda assim a resistência da EX não vai ser tão boa para te botar em uma trilha técnica. Por quê? Apesar da leitura de terreno dela ser interessante, não é ruim, da EX, a SL é praticamente exclusivo para estradão. Agora a EX tu pode fazer algumas trilhas. Trilha técnica não é aconselhado porque a suspensão sofre muito impacto frontal, ela tá exigindo o curso quase que limite o tempo inteiro, porque tem muito obstáculo grande, tem muito salto, curva em alta velocidade, a suspensão torce bastante, então não é indicado para isso, porque o sistema, a engenharia de construção da suspensão é mais simples. Os materiais empregados nela são mais simples do que se for comparar, por exemplo, com a Manitou Markor, que é a mais simples da Manitou, se for comparar com uma Santur Axon, né, com uma Epixon, com uma ProShock Onyx, ou até mesmo, né, a ProShock Onyx é uma suspensão de entrada da ProShock, aí tem a Onyx Dark, então é uma suspensão sim mais simples. Ela é mais simples do que uma XR32AR da Santur, isso em resistência. A leitura de terreno dela vai ser melhor do que a da XR32 da Santur, mas ela é menos resistente. Então se tu tem uma bicicleta, teu uso é estradão e algumas trilhas mais leves, a Prime X é interessante. Se tu pedala praticamente só estradão, gosta de passeio, não gosta de passar muito trabalho, muito perrengue em trilha, a Prime SL é uma ótima opção para ti, lembrando que os dois modelos, tanto a SL quanto a EX, estão na casa dos R$ 800, então menos de R$ 1.000 uma suspensão já ar, bastante leve, com uma boa leitura de terreno simples. Então tá encerrado essa questão dos componentes, são sim boas opções, dado os valores que ele tem. Então, para encerrar a questão de custo-benefício,
segue a mesma lógica da bicicleta montada, mas ela tem que ser bem mais barata para valer a pena, porque ela é bem mais simples. Nosso terceiro tópico são os freios. Os freios, não tem muito o que falar, são freios de entrada também, porém ele atende bem. Quando eu digo que atende bem, a gente pensa direto numa comparação com o MT-200 da Shimano. Esses freios custam quase metade do preço, então é natural se esperar que eles tenham quase metade da capacidade, da durabilidade e da resistência. Na verdade, eles são mais capazes do que isso. Eu diria que eles estão ali, se o MT-200 tem nota 10, um Absolute tem nota 7,5, 8. Ele realmente tem a mangueira um pouquinho mais fina, o que tira um pouco da potência de frenagem, ele não vai ter uma durabilidade tão boa, isso se for comparado em trilha. Agora, para estradão, eu duvido que tu vá passar trabalho com freio Absolute hidráulico. Então, é um freio bom sim, é um freio simples, a manutenção dele é bacana, é um freio que vai te atender bem. Agora, se tu quiser fazer trilha técnica, tu tá vendo que nenhum componente da Absolute é pensado para trilha técnica. Todos eles são para uma bicicleta mais de entrada, para te ter uma boa experiência sem gastar muito, que é o que a maioria aqui que está nesse vídeo acredito que queira. Então sim, entre o MT-200 e o Absolute, qual que é melhor? O MT-200 vale o dobro? Não, não vale. Então muitas vezes, se tu estiver pensando daqui a pouco em montar uma bicicleta, tu olha o freio MT-200, que é a referência em freio de entrada, né? Tem em bicicleta de 8, 10 mil reais, inclusive. Não vale a pena. Coloca um Absolute se tu não for fazer trilha, que vai te atender muito bem, com certeza. Falo isso porque eu já testei os dois modelos e posso te dizer que são bem parecidos em estradão. Nosso quarto tópico é a transmissão, ou as transmissões. A gente já falou um pouquinho que o Absolute 12V, né, a transmissão do Absolute de 12 velocidades, é a nível de alívio. Então o que acontece? Quando a gente tem um grupo alívio, a gente tem ali um valor de mais ou menos R$ 2.000, R$ 2.500 de montagem, né? O grupo com câmbio dianteiro, traseiro, cassete, pé de vela, corrente, enfim, tudo isso. O grupo 12V da Absolute, já com pé de vela integrado, assim como o alívio com pé de vela integrado, custa mais ou menos o mesmo preço. Então, a gente vê que, como eu disse antes, temos um limite de uso do grupo Absolute. O grupo Absolute mais simples, que seria ali 16 velocidades, eu acho que na verdade tem até 21, mas vamos botar que seja o 24, porque eu não indico 21 para ninguém. Mesmo que seja cubo cassete, não é interessante porque tu vai ficar um pouco sem marcha ali, vai ficar um pouco ruim. É melhor tu ter 16 velocidades, 2x8, do que 21, que é 3x7. Então, a diferença de valor no grupo Absolute, tu vê que o grupo 12V, que é o mais top, é o preço de um alívio. A Shimano tem o alívio, o Acera, o Altus e o Turn, né? Aí tem Turn aí TX, TY e TZ. Então, são 6 grupos. Absolute vai ter o 21, o 24, o 27 e aí vai ter o 12. São, aliás, o 10, aí o 11 e aí o 12. Então, são 6 grupos também. A gente pode botar sim que o 21 tá nível de TZ, de Turn e TZ, o 24 tá nível de Turn e TY, o 27 tá nível de Turn e TX e assim vai subindo. Mas não é bem assim que funciona na prática. É mais um exercício. Do grupo 24 para baixo, tá nível de Turn. O 27 já tá nível de Altus, o 20 tá nível de Acera, e aí o 11 e o 12, né, eles já estão mais a nível de alívio. Então, o grupo Absolute 11V para mim não faz muito sentido, eu acho que ele nem precisaria existir. O 10 é interessante para te poder usar 2 por 10 atrás e ficar com 20 velocidades. Então, de novo, se tu tá montando uma bicicleta e tá entre o grupo 11 ou 12 velocidades, o 12 é mais indicado porque não vai custar tanto a mais. Agora, entre um grupo Shimano e um grupo Absolute, eu dividiria assim. Se tu tem câmbio dianteiro e tu quer continuar usando, vai até o Acera ou o alívio, né? Mais que isso, o Deore de 10 velocidades atrás. É muito bom, é um grupo extremamente robusto, extremamente capaz, durabilidade, etc. Só porque ele tá um pouquinho caro. Então vale mais a pena tu investir no alívio em questão de custo-benefício. Agora, se tu quer investir mais, tu quer botar coroa única, etc, e tua bicicleta é de entrada, aí eu não colocaria Deore 11, não colocaria Deore 10, porque 10 velocidades é pouco atrás, eu iria direto para o Absolute de 12 velocidades, que tu vai gastar a mesma coisa do que no grupo alívio. Então fica mais ou menos nisso. Então se tu encontrar uma bicicleta com grupo 24 ou 16 ou 18, 27 velocidades com Absolute, o grupo todo Absolute, essa bicicleta não deveria passar de uns R$ 3.200, R$ 3.300. Claro que isso também vai depender da suspensão que tem nela, dos pneus e etc. Mas como são bicicletas de entrada, tu não deve comprar um Absolute de forma alguma, a não ser, claro, que esteja metade do preço da concorrente direta dela, se ela vir com uma suspensão Manitou Markor, Manitou Machete, Santure Pixon ou Axon, enfim. O limite para essas suspensões para essas bicicletas
são as próprias suspensões da Absolute, que é a Prime SL, não digo nem a EX. Eu não indicaria colocar a Prime EX num quadro Nero ou Wild. Tanto é que a Prime X tem a versão Tapered e esses quadros não tem. Então eu diria que a Prime X fica mais pro quadro de carbono da Absolute, que a gente vai falar mais no final do vídeo. Então fica nesse limite aí de uns 3.200, mais de R$3.500, tu não deveria comprar, porque com 4.000 tu já consegue pegar uma bicicleta toda Absolute com 12 velocidades. Mas a transmissão funciona bem, ela, claro, tem algumas limitações, mas lembrando que para um ciclismo de entrada, ela vai funcionar bem. Tu nunca vai ver alguém falando mal da Shimano, do grupo Turn ou grupo Altus, porque usou em trilha técnica e o câmbio bateu demais, quebrou, não trocou direito, enfim, tu nunca vai ver, porque a pessoa que compra uma bicicleta, ela sabe que existem Shimanos muito de entrada e existe essa limitação. Então se tu pegar um grupo de 12 velocidades, ou de 11, ou até mesmo de 20, da Absolute, usar em trilha técnica e ele dá problema, tu também não pode reclamar, porque ele não foi pensado para trilha técnica. Então a gente tá vendo cada vez mais, né, por questão de comparação de preço e tudo mais, de posicionamento desses componentes, que a Absolute é sim uma marca muito boa para ciclismo de entrada e não para intermediário premium. Isso nos leva ao quinto e seria o último, mas vou falar no final sobre o quadro de carbono rapidamente para encerrar o vídeo. Então, o nosso quinto e último ponto são os limites de montagem. Como eu disse, o grupo 24 e 21 velocidades se assemelha a um grupo Turn da Shimano. Eu não montaria nenhum Absolute, nem Nero, nem Wild com um grupo de 21 velocidades, seja da própria Absolute ou seja um Turn TZ TY. Eu acho que o ideal para essas bicicletas é no mínimo 2x8 ou 3x8, sendo que 2x8 vai atender 80% da população, do público que vai construir uma bicicleta de entrada desta para fazer estradão. E o limite para cima, né? Então essas bicicletas deveriam ficar ali em torno de R$2.500, já com freio hidráulico, com essa suspensão de R$250, um quadro de 500. Aí tu usa o aro Absolute, que tem o Absolute Wild, que já é um nível mais intermediário, um aro extremamente resistente, é compatível com tubeless inclusive. Mas os cubos ali rolamentados da Absolute que também são muito bons. Bota o pé de vela ali de ponta quadrada da Absolute. Faz uma bicicleta toda Absolute, aí tu escolhe entre grupo Turn de 24 ou 16 velocidades e o grupo Absolute de 24 ou 16 velocidades. Essa bicicleta deveria ficar na faixa de R$2.500. Então eu acho que não precisa baratear menos que isso. Eu sei que tem muitos que precisam de uma bicicleta na casa dos 2.000, que precisa de algo assim, mas a bicicleta já vai muito para pedal urbano. E aí se é para fazer pedal urbano, tu pode pegar essa bicicleta de 24 velocidades, colocar um freio mecânico, que para uso urbano vai atender bem, e colocar um garfo rígido e também pneus ainda mais baratos. Então tu pode sim conseguir baixar esses R$500 ou chegar muito próximo, uns 2.100, com a bicicleta com um bom grupo, com uma boa geometria, um bom funcionamento e que não vai precisar tanto assim de freio potente, muito menos suspensão, que em muitos casos vai mais trazer peso do que alívio e conforto. Então esse é o limite mínimo de montagem. O limite máximo eu consideraria um Deore 11V, mas acho que aí já está partindo demais para cima. Eu acho que o limite realmente é o Absolute 12 ou um Deore 210. Aí diz, Júnior, mas tu falou que o Absolute 12 tá a nível de um alívio. Sim, tá no nível de alívio. Mas caso tu queira montar uma bicicleta ainda melhor, mais intermediária, eu acho que o Deore de 10 velocidades é o limite fixo. Porque aí tu bota, por exemplo, olha que bicicleta que ia ficar bacana. Vamos botar ou Absolute 12V ou Deore 210 se tu quer 20 velocidades. Bota uma Prime SL, monta no quadro Nero ou Wild, depende do teu gosto. Bota os componentes tudo Absolute. O selinho aquele Absolute Power, que imita o Specialized. Bota o aro Wild, bota os cubos Absolute rolamentado e bota um pneu bom, né? Não um pneu ótimo, um pneu bom, seja lá o Michelin Access Line, lá o 2.25, que é de arame e tudo mais, um Pirelli Scorpion, bota um pneu de uma qualidade bacana que não custa muito. Tu vai ter uma bicicleta aí na faixa de uns R$4.000, R$4.500, menos de 5 muito provavelmente, ou que chegue a 5, acho que R$5.000 é justo para essa bicicleta, e tu vai ter excelentes componentes, uma bicicleta razoavelmente leve, macia para andar, gostosa, né, que vai funcionar bem, que vai te ter uma durabilidade bastante boa. Então passou, vamos botar assim, ó, R$6.000 para estourar o limite, porque talvez alguma loja cobre um pouquinho mais por não ter algum apoio da Zap e tal. Então vou botar mais de R$6.000, tu não deve comprar nenhuma Absolute. Passou de 6.000, não importa o que venha, não vai valer a pena, porque o quadro é muito simples. Por enquanto. Por quê? Agora entra no nosso sexto tópico, que na verdade não é bem um tópico, é mais uma pincelada. O quadro de carbono.
O quadro de carbono, ele não é de entrada, ele é um intermediário premium, então eu colocaria ele a nível, por exemplo, do 929 da Soul, o Sense Impact Race, o OG 7.6, o ADX 400 da Audax, a Caloi Elite, sabe? Esse nível de quadro assim, ele não compete diretamente com nenhum quadro de carbono, porque a gente sabe que ele é um pouco mais simples. Também custa uns R$2.000 a menos do que quase todos os outros quadros de fibra de carbono das principais marcas que temos no mercado hoje, nacionais, né? Porque se for importada, o Specialized Diesel, que é de alumínio, custa R$8.000. Então, ele é um quadro que está na faixa de 5.000, 5 e alguma coisa. Acho que vale a pena para quem quer montar com um grupo GX, um SLX, até um XT, quer botar uma Manitou Machete, uma ProShock Onyx Ultra ou a Onyx Dark, né? Quer montar ali uma Recon Silver, Recon Gold, talvez. Esse nível assim. Ah, eu quero botar tudo XTR com uma Seed Ultimate, uma Fox Kashima. Não, aí não encaixa muito bem no quadro. Tu vai ter, de novo, é a mesma coisa tu montar um XTR no quadro de carbono, tu colocar um SLX no Absolute Wild ou Nero. Não vai atender, vai ficar destoando muito. Então é um quadro muito bom, é um quadro que tem uma geometria interessante, é um quadro que eu particularmente achei bonito, tá com preço bacana, tá com peso interessante. É um quadro que eu tenho certeza que ele vai vir e vai dominar bastante o mercado mais em frente, porque agora veio apenas algumas unidades, né? Mas o mais interessante de tudo isso para mim é que isso dá certeza para nós de que sim, a Absolute está trabalhando em um quadro intermediário mais premium de alumínio. Eu tive uma informação vazada, obviamente não vou revelar quem deu essa informação aqui, mas eu tive uma informação confiável de que sim, a Absolute está desenvolvendo um quadro de alumínio. Eu não acreditei tanto, porque faz sentido? Faz. Mas já que eles trouxeram de carbono, parece que não deveria, né? Porque eu já tinha confirmação de que havia um de carbono. Parece que a Absolute não iria se dedicar tanto a um de alumínio, sendo que tem um de carbono. O de alumínio deles deve ficar na faixa dos R$2.000, pelo que eu soube do projeto. Que vai ser boost, cabeamento totalmente interno, tapered, geometria no mínimo mista, mas provavelmente vai ser race, um quadro bastante leve, talvez venha até com solda polida. Então assim, o acabamento como o da Soul, né? Então é um quadro que com certeza vai vir para mexer bastante no mercado. A gente tem sim um déficit muito grande de quadros intermediários. O único que me vem na cabeça hoje que vale a pena é o Groove Reef, né? Que tá à venda por R$1.500, que é boost, é tapered. Então, se a Absolute colocar um quadro melhor do que o Groove por R$2.000, eu tenho certeza que vai vender bastante. E esse quadro de carbono, para mim, me traz esta certeza. Então, assim, como eu disse, né, como eu bati bastante na tecla aqui, aí tu pode pensar, pô, mas então se eu montar um Absolute com quadro de carbono, o grupo 12 velocidades Absolute e a Prime EX, vai ficar alguma coisa destoando? Vai, o grupo. Não que não vá atender, mas o quadro de carbono, ele não é tão pensado para estradão. Ele é mais para, vamos botar assim, um XCM, né? Que é uma maratona, que é um pedal, uma trilha não tão técnica assim, uma trilha mais leve. Então eu diria que o Absolute de carbono, ele é pensado para trilha não tão técnica, um pouco mais leve. Claro que se tu montar ele e quiser fazer trilha técnica, eu tenho certeza que ele não vai quebrar. Não vou dar certeza absoluta, mas eu tenho quase certeza absoluta disso. É um quadro, como eu disse, muito bem projetado, muito bem pensado, muito bonito, tem uma geometria interessante. Mas tu montar, como eu disse, com um grupo top de linha, não combina com ele, porque falta tecnologia empregada no quadro. Questão provavelmente de rigidez, questão ali dos flex stays que a gente tem, por exemplo, nos quadros da Cannondale, tem nos quadros da Trek, enfim, ele não tá nesse nível. Até mesmo um OG Agile Squadra, né, por exemplo, é sim muito melhor do que esse Absolute. Então eu diria que ele tá a nível de intermediário premium, assim como alguns de alumínio que a gente tem aqui no mercado. Logo, é interessante tu ficar nessa faixa aí de uns R$15.000 de limite para tua bicicleta com o quadro de carbono. Então tu paga 5,5, te sobra, vamos botar assim, R$9.000 para investir em componentes. Se for ver, tu não tem como montar uma bicicleta com Seed, XTR, roda Roval com R$9.000, é impossível. Então fica esse limite aí de até 15 mil para te ter uma baita bicicleta com um bom custo-benefício com a configuração do quadro de carbono. No restante, é o que eu já falei, mais R$6.000 tu não deve pagar, menos de 2.500, provavelmente tu vai estar levando muito sacrifício, né? Tu vai ter uma bicicleta muito podada para te chegar nesse valor de 2.100, porque por mais que a Absolute seja barata, ela não é de graça, ela não é uma marca
tão simples a ponto de ter bicicletas de Magazine. Então sim, a Absolute está num nível muito interessante. Eu considero hoje, sim, uma das melhores marcas de entrada do mercado, porque ela não tem, como eu disse, aquela grife, né, que a gente vê em Sense, Soul, Oji, né, essa questão de tu pagar pela marca, na Absolute ainda não tem. Tem um pouquinho, não vou ser hipócrita aqui dizendo que não tem nada. Um pouquinho tem, mas tá sim com um ótimo custo-benefício. Então se tu te ater a todos esses tópicos que eu levantei aqui, prestar atenção nesses cuidados, eu tenho certeza que tu jamais vai empregar mal o teu dinheiro e vai saber sempre diferenciar se vale mais a pena pagar por uma bicicleta de uma grande marca ou optar por um Absolute. Então esse é o vídeo de hoje, acho que ficou um pouquinho grande, eu quero te agradecer por estar até aqui comigo, né, eu quis esclarecer o máximo de dúvidas possível. Se tu ainda ficou com alguma, é só deixar aqui nos comentários que eu vou te responder, ou alguém aqui da comunidade do Bike Mundo, né, nesses nossos mais de 32 mil inscritos, vão te ajudar com certeza. Então clica na bolinha para se inscrever se tu ainda não for inscrito, se esse não for o teu primeiro vídeo, te inscreve aqui que eu tenho certeza que tu vai gostar dos próximos assim como gostou desse. Tem um vídeo sugerido para ti de cada lado. Muito obrigado por estar até aqui comigo no final do vídeo, espero que tu tenha entendido tudo que eu quis trazer. Até o próximo e tchau, tchau.